É aquele dia que aconteceu isso. Num dia em que você simplesmente teve que tomar uma decisão. A sua amizade, o seu amigo, a sua amiga ou o seu emprego. Foi isso mesmo. O ano foi 2006, mais ou menos na metade do ano, onde você tinha um amigo tão especial que saía todos os dias para almoçar junto, exatamente, e vocês tinham total conhecimento um do outro, tudo que fazia o outro já imaginava e as coisas batiam, tudo ia dar certo. Só que um ano antes disso, um dos amigos, este meu amigo, ele começou a estudar, ele começou a fazer um curso, ou seja, um nível superior de curta duração, chamado tecnólogo. Foi isso que aconteceu, isso é um fato real, olha que loucura. E ele começou a fazer a faculdade. Em seguida, pouco tempo depois, ele virou um chefe daquela oficina que eu trabalhava. O cara continuou sendo bom, continuamos fazendo as coisas juntos. E na época eu tomava minha cerveja, a gente saía depois do trampo, ia tomar a nossa cerveja e também levávamos outros amigos, é claro. E ali rolava todo tipo de assunto, era uma vida maravilhosa. E sim, se tratando da amizade, sim, nunca foi falsidade, sempre foi real, sempre foi bom. Porém, algo estava errado, algo estava acontecendo. Percebi que ele estava um pouco estranho, tipo, querendo ser muito amigo, querendo me paparicar demais. E eu não percebi. Hoje eu percebo porque eu fiz o filtro. Faça o filtro, você precisa fazer o filtro. E depois desse filtro, hoje eu consigo contar tudo para você. Um dia, simplesmente no meio daquela oficina, eu sendo praticamente um mecatrônico em elétrica da Fiat. Olha que interessante, eu era o melhor daquele momento. E isso não barrou a decisão dele. Teve uma crise nacional gigante em um tal governo que não é para falar o nome, mas se você for fechar esta época, você vai saber que governo era. E essa crise tomou conta de muitas empresas, inclusive dessa empresa na qual eu trabalhava. E muito mais importante que aconteceu foi que do nada, simplesmente ele me chama, meu amigo, ou seja, a minha apelido na época eu tinha. Hoje eu não tenho mais. Fumaça. Depois eu conto sobre o que quer dizer fumaça, mas isso é real. Fumaça, faz favor aqui. Não, ele não chamou assim, ele chamou Francisco. E aquilo caraca, ele me chamou de Francisco. Faz favor aqui. No meio da oficina, ele se abaixou de cócara e fez eu repetir o movimento dele. Ele olhou nos meus olhos e falou: cara, eu sinto muito, eu não tenho outra decisão. A decisão vem de cima e eu vim te dar o recado. Eu estou te mandando embora. Demorei alguns segundos, respirei alguns segundos e pensei, deve estar de brincadeira. Eu falei, você está falando sério? Ele, tão sério que eu jamais queria falar isso. E aquele momento eu tinha uma vida financeira em movimento que dependia deste local. E é como se fosse um olho fechado, aquela nuvem escura começou a escurecer o ambiente. Ficou uma visão preto e branco. Eu abaixei a cabeça, engoli o choro e chorei. Ele colocou a mão no meu ombro e pediu perdão. Falei, nada a ver, não é você. Eu era um homem que morava sozinho. Eu era um homem que não tinha nada. Era um homem que estava prestes a ter um carro endividado, aluguel atrasado. Mas ali eu saí pensando, eu vou tocar a vida, eu vou montar alguma coisa. Não foi fácil. E ali eu comecei a iniciar uma nova era da minha vida. Lutando, brilhando, apagando brilhos, vivendo, sobrevivendo. E era um mundo obscuro. Porém, eu consegui chegar em um ponto inicial da minha vida. Foi onde eu comecei, aos poucos, vender alguma coisa. E todas essas vendas, eu ia no Brás, pegava roupa. Arrumei uma parceira para poder vender essas roupas, porque a roupa feminina vendia. E foi anos e anos, na verdade 2 anos, nessa brincadeira de empreendedor. Levei um bolo gigante. Perdi todo o investimento, perdi todo o dinheiro, recomecei, fui para a CLT, voltei a trabalhar para os outros. Lá está eu ligando para esse amigo, cara, eu preciso uma palavra. Se alguém ligar para você pedindo referência, você dá referência? Ele falou, massa, na hora que você quiser. Então ficou desse jeito, arrumei o emprego, arrumei outro emprego e fui. E as coisas
parecia que estava tudo errado. E se você quer conhecer o resto dessa história, ela vai continuar. Este é o capítulo 1 da vida de Francisco.